Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria estarmos aqui para nos aprofundar no mistério da palavra do Senhor. O Evangelho nos ensina e a gente precisa querer aprender. Estamos quase começando esse tempo tão especial na vida da igreja que é a Quaresma. 40 dias de preparação para celebrar a Páscoa, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, prepara bem o teu coração, tá? Não vai viver esse tempo de qualquer jeito, para que a gente possa celebrar os mistérios que nos salvam com toda a dignidade que eles merecem. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21. Marcos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando repartis 5 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho do Evangelho de ontem, Jesus, diante da discussão dos fariseus, Jesus respira profundamente. Eu acho que Jesus hoje fez a mesma coisa com os discípulos, porque os discípulos já tinham escutado muita coisa de Jesus. Os discípulos já tinham visto, já tinham presenciado vários milagres de Jesus. E eles ainda não tinham percebido. Eles ainda não tinham acreditado profundamente em Jesus, na sua palavra, no seu poder. E hoje, Jesus então diz para eles: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Vocês precisam saber qual o sentido do fermento na palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento, na preparação para a saída do povo do Egito, eles foram celebrar a Páscoa e os pães eram os pães ázimos, ou seja, pães sem fermento. Porque o fermento era um sinal de corrupção. Existe o sentido positivo também, quando Jesus diz que a gente precisa ser fermento na massa, com o nosso bom testemunho. Mas o fermento tinha esse sentido negativo também, o sentido de corrupção. Vez ou outra eu faço algum bolo aqui em casa, aqui no convento, e eu coloco ali o fermento. E é impressionante como uma pequena quantidade de fermento faz o bolo crescer. Às vezes, uma pitada de fofoca, de disse-me-disse, de achismo que você solta para alguém, ou de blasfêmia mesmo, de ensinamentos errados a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da fé. Às vezes aquela
pitada de maldade que você solta e você diz, não, estou só comentando. Mentira. Você está colocando, está semeando no coração do outro sentimentos ruins, que vai gerar pensamentos ruins, que vai gerar atitudes ruins. A gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Às vezes você faz juízo de valor a respeito dos outros. Você julga, você condena, você comenta maldosamente a respeito de alguém. Às vezes você nem sabe exatamente se aquilo é verdade ou não, mas você solta. Quantos pecados nós cometemos por causa da língua? Por causa que o nosso coração está tão cheio de maldade que a gente só solta isso e vai soltando e vai vomitando os nossos desafetos, as nossas revoltas, as nossas chateações. É o fermento da maldade que eu estou jogando na vida do outro, ou que eu aceito dentro do meu coração. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, a quem você escuta. Porque esses dias, ouvindo uma explicação do Evangelho da cura do surdo, lá da semana passada, achei tão bonito um padre dizendo, por que Jesus ele toca, nos ouvidos, ele coloca saliva ali e toca na língua do surdo, do mudo, porque é exatamente por meio dos nossos sentidos que a gente vive ou a gente morre. É o que eu olho, é o que eu cheiro, é o que eu como, é o que eu toco. Dentro da espiritualidade cristã, a gente vai ver muita coisa a respeito disso, da prática das virtudes que acontece a partir do controle dos sentidos. Quando diz lá, a samaritana, eu tive 5 maridos e o que eu tenho agora não é meu. Santo Agostinho, vai interpretar esses 5 maridos como sentidos. Ou seja, ela tentou satisfazer todos os prazeres de todas as formas possíveis. No olhar, no ouvir, no falar, no tocar. E nada satisfez. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem nós escutamos. Com quem nós damos atenção. Porque, na verdade, às vezes você está só recebendo fermento. E aquilo vai crescendo dentro de você. Sabe? Tu ouviu o que fulano falou? Tu viu o que foi que o Frei disse? Tu viu? Sabe? Fica disseminando as pitadas de fermento no coração do outro. Então, cuidado. Jesus está falando cuidado, porque vocês ficam escutando demais os fariseus, escutando demais a Herodes, a maldade do poder civil e religioso ali, que vocês estão ficando incrédulos. Olha só, vocês viram os pães que eu multipliquei, vocês recolheram o que sobrou, mas vocês ainda não acreditam. É como se eu dissesse para você, poxa vida, tu é da igreja, tu é da pastoral, tu é do movimento, tu já está na igreja há tanto tempo, tu já está servindo na igreja há tanto tempo, tu já viu tanta graça acontecer, tanta bênção acontecer, mas o coração ainda está mergulhado na maldade, no fermento da corrupção. Cuidado. Jesus está falando, cuidado com esse fermento que a gente recebe e com esse fermento que a gente lança no coração dos outros, na mente dos outros. Isso gera incredulidade, isso gera dureza de coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.